Para quem chegou aqui agora, eu vou fazer um breve resumo sobre esse canal. Eu sou a Natália Piacentini, esposa do Bruno. Em 2016 eu vivi um quase divórcio na minha vida. Já fazia 6 anos que eu estava casada, eu era cristã, só de ouvir falar de Deus, mas não enxergava Deus, não conhecia Deus de fato. Foi quando eu vivi um deserto e vivi minha conversão, a restauração da minha aliança com Deus, que Deus também restaurou a minha família, o meu casamento. Meu marido já estava fora com outra pessoa, já tinha me traído antes, né, dentro de casa. A gente estava separados, ele saiu de casa e ele estava decidido ao divórcio, completamente decidido, obstinado, cego e resolvido que ele queria o divórcio, né? E foi quando Deus entrou, foi quando Deus chegou no negócio. E ele falou, agora vocês vão viver a minha vontade, não mais a vontade de vocês. Lembrando que eu queria o divórcio também. E por 2 meses, enquanto eu vivi uma restauração da aliança com Deus, conhecia Deus de fato, mergulhei numa intimidade com Ele para entender o que Ele esperava de mim, quem eu era, quem Ele era, e conheci Deus de fato na prática. Então ali eu também conheci o Deus das famílias, o Deus que odeia o divórcio, né? E entendi um contexto inteiro sobre casamento através da ótica de Deus e não através da ótica humana. Então tudo que eu falo aqui hoje, 8 anos, né, desde 2016, trazendo o meu testemunho é para trazer luz para cristãos que querem realmente viver a sua restauração da aliança com Deus e consequentemente da sua família, né? Então tudo aqui é através da ótica de Deus. É espiritual, olhos espirituais. Se você tiver um pezinho lá fora ou em cima do muro, o muro já é das trevas. Então, assim, você não vai entender muita coisa que eu explico aqui. E nesse tempo, nesses 60 dias, em que eu mergulhei, né, no intensivão com Deus e com a palavra de Deus, a palavra revelada mesmo, né, ali, Deus me transformou em outra pessoa, completamente diferente daquela que eu era. Então eu pude entender que eu tinha vivido uma libertação e que o meu marido também precisava viver, que ele iria viver a partir de mim. Porque se somos um só para Deus, não mais 2, então, peraí, Deus só precisa de mim para restaurar minha casa inteira. É isso que ele fala sobre a esposa que santifica, o cônjuge que santifica o outro se santificando, mesmo que o outro seja incrédulo, né? Então, às vezes a gente não tem ideia do poder de Deus, né? Quando a gente fala de restauração. Mas nesses 2 meses, ele não sabia que eu estava buscando por restauração. Era só eu e Deus, não tinha mais ninguém. E eu entendi que Deus não era a favor do divórcio, porque divorciar é fácil, né? Então eu estava numa situação onde a gente brigava muito, eu queria tudo do meu jeito, eu era a esposa briguenta, meu marido sempre foi calmo, tranquilo, mas chegou uma hora que ele também não aguentou mais. Então, eu entendi que se eu me alinhasse à vontade de Deus, que se eu buscasse pela minha transformação, Deus iria transformar a minha casa inteira a partir de mim. Era nisso que eu criei, era isso que Ele me revelou através das palavras dEle. Não de ninguém, de outras pessoas, não, ninguém veio falar nada, muito pelo contrário. 3 pastores me mandaram divorciar, assinar o divórcio. E eu falei, eu não vou fazer isso, porque isso vai contra Deus. E eu não quero desonrar a Deus. Eu vou honrar a Deus até o último dia da minha vida, né? E a partir disso eu comecei a enrolar meu marido. Todas as vezes que ele pediu divórcio, eu falava que estava resolvendo com o meu advogado. Tava resolvendo com o meu advogado, que era pra ele ter paciência, porque eu não tava muito bem, né? Eu tava mal e ele teria que esperar, né? E ele esperou por 2 meses. Até que chegou o final desses 60 dias e ele falou, é agora ou nunca. Se você não assinar, eu vou entrar pro litigioso. Eu falei, ok, pode fazer o que você quiser, eu não vou ser contra Deus. Deus não é a favor da destruição de uma família, porque se antes a gente errou, foi porque a gente não tinha ele, agora eu tenho ele, então ele pode fazer tudo dar certo, né? Agora eu sei como fazer, o que fazer, é ele quem faz e não eu. Então se você quiser ir pro litigioso, é por sua conta e risco, Deus vai restaurar o meu casamento, é nisso que eu creio. Então eu declarei minha fé naquele momento, porque era a única coisa que eu tinha, não tinha mais nada.
E isso foi numa semana em que eu tinha feito uma oração para Deus. Eu parei de chorar. Parei de chorar com o sofrimento da saudade e eu descansei. Eu senti que houve uma paz dentro de mim que excedia todo entendimento. Na verdade, eu sei que a angústia que eu estava sentindo já não era mais minha, era do meu marido lá fora, ele estava angustiado. Então eu sentia, é isso que nós somos, uma só carne, né? Então eu sentia que ele estava angustiado, né? Foi quando eu falei para Deus assim, Deus, eu não sei quando que o Senhor vai fazer, mas eu também não me importo. Eu não vou pedir pelo meu casamento, porque o casamento é meu, se o Senhor diz que até que a morte o separe, então eu só não quero sair da tua presença. E recebi uma mensagem do meu marido falando que ele foi desarmado depois daquela minha mensagem, daquela palavra que eu disse sobre o casamento. E depois disso, o Espírito Santo tocou nele. Então, o que eu quero dizer para você com tudo isso, né? Divórcio com data marcada, o que fazer? Ela está irredutível. A única coisa que você pode fazer é buscar pela justiça de Deus. Colocar a tua casa em ordem, templo do Espírito Santo. Se converter ao Senhor, porque a restauração ela é um benefício exclusivo de quem tem aliança com Deus. Então, quando você restaura a sua aliança com Deus, é o poder dele que se manifesta através de você. E ele tem poder para fazer infinitamente mais, o que ele quiser, porque ele é Deus. Independente das circunstâncias, os cristãos, quem é crente, não vive por aquilo que vê, mas vive por aquilo que lê e confia na palavra. Então, o que o Senhor direciona você a fazer? O seu processo é único. Aqui a gente traz esperança do Deus das famílias. Então, Ele deve direcionar o seu processo de cura, o seu processo de libertação, conversão e santificação. É tudo isso que a gente fala na escola de deserto, né? No discipulado. Esses pilares, os 3 pilares da restauração, né? Que acontece em nós, né? E depois você vai entender sobre os princípios de casamento, né? Para você realmente entender como que um casamento funciona. Como que ele funciona através de Deus, através do manual, né, da criação. Então, aquilo que Deus quer fazer, Ele tem mostrado nas famílias restauradas, situações impossíveis de crer, de imaginar, e Deus vai lá e faz. A nossa história é assim também. Mas a restauração, ela também só está acessível àquele que tem fé, àquele que crê. Porque quem não crê, nada vai receber. E é neste momento que entra a questão do posicionamento infalível. Porque se você se posiciona em práticas humanas, o que fazer? Se você se posiciona em práticas humanas e não na palavra de Deus 100%, você vai estar se esforçando com a sua justiça própria, correndo atrás do vento e muitas vezes não honrando a Deus, que é um princípio que abre portas, que abre a porta da restauração. Então, se você não tem fé o suficiente para deixar Deus direcionar a sua vida, confiando nele, na palavra 100%, você não vai estar vivendo um processo de restauração, e sim de reconciliação apenas. Eu vi lá no canal da Natália que ela não assinou o divórcio. Ela se posicionou falando que realmente Deus odeia o divórcio, Malaquias 2,16, Deus odeia o repúdio, tarará, e ela não assinou o divórcio. Então eu também não vou assinar o meu. Tá certo fazer isso? Tá certo você se espelhar no que as outras pessoas fizeram e fazer o que as outras pessoas fizeram sem pedir direcionamento para Deus? Tá certo isso? Que tipo de restauração você está buscando? Não é restauração bíblica. Não é restauração de Deus. É uma restauração aí que você ouviu dizer por aí, que inclusive já está até gasta pelo uso demasiado, né? Que virou até moda. É essa restauração que você quer viver para o seu bel prazer e não para honrar o Senhor através da sua vida.
Então, sabe o que você precisa fazer? Você precisa conhecer a Deus. Porque se Ele colocou dentro de você o chamado pela restauração da sua casa e da sua família, quer dizer que Ele já tem todas as ferramentas prontas e disponíveis para você. Porque você acha que essa vontade de restauração é sua vontade? Nada de bom vem de nós. É isso que a palavra de Deus diz. Nada de bom vem de nós. Então, se é Ele que quer restaurar a sua casa, mas eu não sei se sou eu ou se é Deus quem quer. Aí que tá o problema. Você não conhece a Deus. É para lá que você tem que ir. É para esse lugar. É para esse lugar que Deus está nos chamando com a restauração. A restauração nada mais é do que o seu encontro com Deus. Fora isso, qualquer coisa é prática humana. Nós estamos vendo hoje em dia muitas pessoas falando de restauração. Muitas pessoas que viveram a restauração falando de restauração. E poucos pastores se posicionando nessa palavra. Poucos pastores com revelação. Muito pelo contrário, pastores já em várias outras alianças, né? E são as pessoas que estão sendo levantadas para falar sobre restauração. Mas algumas pessoas se perdem nesse contexto porque elas querem passar para as outras aquilo que elas fizeram. Né? Eu vou escrever uma carta e vou mandar. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Isso não tá na Bíblia, gente. Não tá na Bíblia. Se você tem que fazer algo, é o Espírito Santo quem tem que direcionar você a fazer o que você precisa fazer. Então, você se perde nas pessoas que se perderam vivendo a restauração. Quem fez a restauração não foram elas, foram Deus, única e exclusivamente Ele. Então, o que você deve fazer? Você deve sim assistir testemunhos, né? Os testemunhos são proféticos, né? E eles é aquilo que traz esperança para nós, né? Sim, eu devo me alegrar nos testemunhos. Mas, em primeiro lugar, se eu estou dependendo de outra pessoa para viver o meu testemunho e não de Deus, então peraí, eu estou vivendo o quê? Um ritual? Um sacrifício? O que eu estou fazendo? Por que eu estou querendo andar por esse caminho? Porque é mais fácil, obviamente, né? Ninguém quer renunciar a si mesmo, se humilhar ao Senhor e pedir para Ele, né, fazer, porque muitas vezes a gente tem medo de ouvir a resposta de Deus, mas se você não conhecer quem Ele é, como que você vai saber como que Ele vai agir? Então você só tem um caminho a seguir. E eu conheço muitos testemunhos que assinaram o divórcio, que assinaram um papel, né, da lei dos homens, porque aquilo que é unido em espírito, Deus fala que é só a morte que separa. Então se você assinou um papel, é só um papel. Mas não quer dizer que o cartório é só um papel, não. O cartório é a lei dos homens que devem ser cumprida, né? Dê a César o que é de César, né? Agora, aquele princípio, deixar pai e mãe, se tornarem os dois ali, então, uma só carne, né? Então, isso que é unido em espírito, só o Senhor pode separar. Só a morte pode separar, desfazer. Né? O que Deus uniu, o homem não separa. Por que foi Deus que uniu? Porque quando o homem e a mulher eles se unem em casamento, eles fazem uma aliança com Deus. Essa aliança é indissolúvel. É isso que a palavra de Deus diz. Então, independente do que está acontecendo, independente do que você está vendo, independente do que o outro está falando, quem pode mais que Deus? Isso eu tinha muito enraizado na minha mente, no meu coração. Quem pode mais que Ele? Ninguém. Ninguém. Então eu vou para Ele. Eu vou me alinhar a Ele. Eu vou renunciar a mim mesma. Vou deixar Ele me transformar. Porque é para honrar quem Ele é, o que Ele mais quer, pelo amor que Ele tem por mim. Então eu vou me alinhar a isso, eu vou me colocar à disposição dEle. Vou buscar ao Senhor e o mais Ele vai fazer. Em primeiro lugar o reino e depois as outras coisas Ele vai fazer, porque é o que Ele quer. Então, quando você conhece a Cristo, você sabe que nada é impossível para Ele, principalmente quando se trata de uma aliança de matrimônio. Então, Natália, assinar ou não assinar o divórcio?
Essa é a pergunta que não quer calar. Se você não entendeu nada até aqui, depois de tudo que eu falei, e você ainda tem essa dúvida do que fazer, já é um sinal do que você realmente precisa fazer. Conhecer a Deus. Porque quando você tem a sua vida alinhada com Ele, né, purificada, transformada, então o que você precisa fazer é o Espírito Santo quem vai fazer. Não é você. Você não faz nada, você só confia. Você ora e confia. A sua vida é convicta no joelho e na oração. Qualquer coisa fora disso, sua justiça própria, que é trapo de imundícia para Deus. Então, se Deus está falando para você assinar, assina. Se Deus está falando para você não assinar, não assina. Mas quem vai direcionar é Ele. Ninguém mais pode fazer isso. Eu não sei como que você chegou aqui nesse canal. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu quero dizer para você uma coisa que eu tive no meu deserto e que eu carrego até hoje, é que Deus, Ele faz o sobrenatural. É Ele quem leva, é Ele quem traz, é Ele que direciona. Então, se você está aqui, não é por acaso, não é por acaso. Nós temos um discipulado, onde nós ajudamos pessoas a viverem ali esse encontro com Deus, a restauração da sua aliança com Deus e da sua família também, né? Totalmente cristocêntrico. Então, vai estar aqui o link aqui embaixo para você saber um pouquinho mais sobre esse ministério, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Tchau!